Capítulo 9. Ainda mais, prosseguiu a dizer-lhes: deveras, eu vos digo, há alguns dos que estão parados aqui que não provarão absolutamente a morte, até que primeiro vejam o reino de Deus já vindo em poder. Concordemente, 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro e a Tiago e a João e os levou a sós a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles, e sua roupagem exterior tornou-se cintilante, muito mais branca do que qualquer lavadeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhes também Elias com Moisés, e estes estavam conversando com Jesus. E como resposta, Pedro disse a Jesus: Rabi, é excelente que estejamos aqui. Armemos, pois, 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés, e uma para Elias. De fato, não sabia que resposta devia dar, porque ficaram bastante temerosos. E formou-se uma nuvem encobrindo-os, e uma voz saiu da nuvem: Este é meu filho, o amado, escutai-o. Repentinamente, porém, olharam em volta e não viram mais ninguém com eles, a não ser apenas Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes expressamente que não relatassem a ninguém o que viram, até depois de o Filho do Homem se ter levantado dentre os mortos. E tomaram a palavra a peito, mas discutiram entre si o que significava este levantamento dentre os mortos. E começaram a interrogá-lo, dizendo: Por que dizem os escribas que primeiro tem de vir Elias? Disse-lhes ele: Elias vem primeiro e restabelece todas as coisas. Mas como é que está escrito a respeito do Filho do Homem que ele tem de passar por muitos sofrimentos e não ser tido em conta? Mas eu vos digo, Elias de fato já veio, e fizeram com ele quantas coisas quiseram, assim como está escrito a seu respeito. Ao chegarem então perto dos outros discípulos, notaram uma grande multidão em volta deles, e escribas discutindo com eles. Mas assim que toda a multidão o avistou, ficaram atônitos, e correndo para ele, começaram a cumprimentá-lo. E ele lhes perguntou: O que estáis discutindo com eles? E um da multidão respondeu-lhe: Instrutor, eu te trouxe meu filho porque tem um espírito sem fala. E onde quer que o apanhe, lança-o ao chão, e ele espuma e range os dentes, e perde a sua força. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não foram capazes. Em resposta ele lhes disse: Ó geração sem fé, até quando terei de continuar convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-mo. De modo que lhe o trouxeram. Mas à vista dele, o espírito lançou o menino imediatamente em convulsões, e depois de ele cair ao chão, rolava por ali espumando. E perguntou ao pai dele: Há quanto tempo lhe acontece isso? Ele disse: Desde a infância. E repetidas vezes o lança tanto no fogo como na água para o destruir. Mas, se puderes fazer algo, tem pena de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: Esta expressão, se puderes, ora, todas as coisas podem suceder ao que tem fé. Clamando imediatamente, o pai do menino dizia: Tenho fé, ajuda-me onde necessito de fé. Jesus, observando então que a multidão afluía, censurou o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito sem fala e surdo, ordeno-te que saias dele e não entres mais nele. E depois de clamar e de passar por muitas convulsões, saiu. E o menino ficou como que morto, de modo que a maioria deles dizia: Ele está morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele se ergueu. Assim, depois de entrar numa casa, seus discípulos passaram a perguntar-lhe em particular: Por que não o podemos expulsar? E ele lhes disse: Esta espécie não pode sair, exceto por oração. Partiram dali e passaram através da Galileia, mas ele não quis que se soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens, e matá-lo-ão. Mas embora seja morto, será levantado 3 dias depois. No entanto, não estavam entendendo a declaração, e tinham medo de interrogá-lo. E entraram em Cafarnaum. Então,
Quando ele estava dentro da casa, fez-lhes a pergunta: sobre que estáveis disputando na estrada? Eles ficaram calados, pois na estrada tinham disputado entre si quem era maior. Assentou-se assim, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, tem de ser o último de todos, e ministro de todos. E tomou uma criancinha, postou-a no meio deles, e pondo seus braços em volta dela, disse-lhes: todo aquele que receber uma dessas criancinhas, à base do meu nome, a mim me recebe. E todo aquele que me receber, recebe não só a mim, mas também aquele que me enviou. João disse-lhe: instrutor, vimos certo homem expulsar demônios pelo uso de teu nome, e tentamos impedi-lo, porque não nos acompanhava. Mas Jesus disse: não tenteis impedi-lo, porque ninguém há que faça uma obra poderosa à base do meu nome, que logo possa injuriar-me. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porque quem vos der um copo de água a beber, em razão de pertencerdes a Cristo, deveras eu vos digo que de nenhum modo perderá a sua recompensa. Mas quem fizer tropeçar a um desses pequenos que creem, melhor lhe seria que se lhe pusesse em volta do pescoço uma mó daquelas que o burro faz girar, e que fosse realmente lançado no mar. E se a tua mão te fizer alguma vez tropeçar, corta-a. Melhor te é entrares na vida aleijado do que ires com as 2 mãos para a geena, para o fogo inextinguível. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor te é entrares na vida coxo do que seres com os 2 pés lançado na geena. E se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor te é entrares com o olho no reino de Deus do que seres com os 2 olhos lançado na geena, onde o seu gusano não morre e o fogo não se extingue. Porque cada um tem de ser salgado com fogo. O sal é excelente, mas se o sal perder a sua força, com que é que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e mantende a paz entre vós.